nós temos a grata honra de receber hoje o radialista e comunicador Jota França. Jota, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Conrado, boa tarde a todos que acompanham a TV Diário do Sertão, né? Que nesse momento acompanham a ITV, programa maravilhoso que tem a oportunidade de conhecer várias figuras da cidade de Cajazeiras, né? Que são filhos da cidade ou que fazem parte, né, dessa história de Cajazeiras. Então, um abraço, obrigado pelo convite. Estamos aqui às ordens. Maravilha. O Jota França é um apelido? Como foi que surgiu o Jota França? Na verdade, o meu nome, quando comecei rádio, né? Meu nome Francialdo não bate muito, né, com comunicador, né? Mas aí é a abreviatura, né? José Francialdo, J de José e França de Francialdo, né? Então esse Jota França, ele soou bem, né? Em uma certa vez, há muito tempo antes mesmo de fazer rádio, uma pessoa, amigo de infância, né? Me chamou de França, né? Colocou esse apelido. E aí, quando eu comecei a fazer rádio, né? Priorizei, né? Pensei direitinho, não, o nome será esse aqui, o nome de guerra. O seu interesse por rádio surgiu do seu irmão, o Cláudio José? Ele, de certa forma, influenciou você a se aproximar do rádio? Sim, também. Na verdade, eu acho que rádio como toda profissão, é um dom que a gente já nasce, né? Mas o despertar, né, pelo rádio, pela radiofonia, veio também na inspiração dele, né? Onde acompanhei toda a sua trajetória, embora ele passou muito tempo fora de Cajazeiras, no Ceará, no Maranhão e outras cidades, mas sempre estava acompanhando, né? E aquela época, assim, eu não tive tanto... aliás, o interesse até que tinha, né? Mas eu acho que a minha timidez não possibilitou de eu insistir ou eu procurar para que ele me desse a oportunidade, assim, até mais cedo. Mas a inspiração partiu dele. Quando foi que você falou que teve uma época, tinha paixão pelo rádio, mas era tímido, e isso, digamos que retardou um pouco o seu início na jornada radiofônica aqui na cidade de Cajazeiras. Quando foi que de fato você disse, vou perder esse medo e vou começar a buscar uma oportunidade? Onde foi essa oportunidade? Eu comecei a procurar oportunidade, por exemplo, quando foi aberta a Rádio Oeste aqui em Cajazeiras, que eu achava que era uma emissora nova e que daria oportunidade a outras pessoas. E na época, me lembro muito bem, fiz na época era comum fazer carta, bilhete, fiz uma carta para Josval Pereira pedindo a ele um espaço, né? Uma oportunidade para fazer um teste, isso, né? E ali eu senti que ele, para se livrar de mim, né, que eu insisti, ele mandou fazer um teste lá, eu acho que nem ouviu esse teste, né? Mas aí passou. E aí teve até uma oportunidade que eu fui para fazer uma transmissão do carnaval até pela Rádio Oeste, na São João do Rio do Peixe, né? Fiz como correspondente, tudo. Mas assim, a oportunidade mesmo que eu tive foi até uma forma assim, veio assim espontânea e não foi programada, né? Uma coisa que realmente a gente houve na Rádio Cidade FM uma bateria de teste, onde várias pessoas estavam lá. E nessa noite, né, tinha um amigo meu, né, que hoje ele é mototaxista, é funcionário da Cagepa, Damião Alencar. E Damião me chamava, me convidava, ei, vai ter um teste lá na Rádio Cidade e tal, vamos lá, eu vou fazer lá, vamos comigo? E Damião Alencar, ele já tinha passado pela difusora como sonoplasta e tal, e foi lá e eu fui acompanhá-lo, né, nesse teste. Lá tinha umas 50 pessoas fazendo os testes e tal, né, e na oportunidade terminou todo mundo a fazer o teste. E aí tinha lá um cidadão chamado Conrado, estava fazendo esse teste. Eu estava lá também na época, né? Você que era o coordenador dos testes, né? E aí, quer fazer o teste? Ele disse, vou fazer. E na época lia até um comercial, né? Lia um texto e tal. E foi feito esse teste e de imediato, né, eu fui aprovado. Interessante, ele não passou no teste, eu passei, né? E eu fiquei já na outra semana, já fui convidado, né, por Zé Leite para fazer lá um programa de forró.
E assim comecei aí por aí. Foi um tempo bom aquele tempo da FM Cidade, né? Exato. Quebrou aquela hegemonia das certeza. FM, só tocava música internacional, elitizada, e veio mais pro lado do povão, né? Exatamente. O povão começou a comandar e aí surgia em Cajazeiras assim uma verdadeira escola, né? Da radiofonia, que se você for fazer uma comparação hoje, se não fosse as rádios comunitárias, como é que estaria hoje as emissoras de rádio? Porque uma grande parte das pessoas que hoje estão militando nas rádios são pessoas que vieram da Rádio Cidade, da Rádio Dom Bosco, né? Eu cito até alguns, tem Salgadinho, tem Márcia Rejane, né? Que a gente trabalhou com isso, Ângelo Lima também, que começou também na Rádio Dom Bosco, no qual com o tempo eu passei por lá também, e outros, né? Eu tenho Rodrigues, né? E vários outros que passaram pela Fabiano Gomes também começou lá. Fabiano Gomes começou comigo, Nilvan Ferreira fez com ele também na Rádio Cidade FM, enfim, são muitos, né? Ô Jota, você é praticamente da minha mesma idade, então a gente acompanhou muitos momentos no rádio de Cajazeiras, né? Aquele da FM elitizada, daquele jornalismo mais pujante que tinha nas grandes emissoras de AM, e nós chegamos a esse momento agora. Qual a análise que você faz da comunicação? Você acha que ela melhorou, ela piorou, perdeu um pouco o sentido? Ou, na verdade, a comunicação que nós temos no rádio hoje é uma comunicação que atende a demanda atual da sociedade? A comunicação, ela mudou muito porque ficou mais abrangente, né? Antigamente o rádio era um dos poucos meios de comunicação, né? O advento da internet, né? As coisas elas se ampliaram mais, as pessoas ficaram mais... Mas assim, hoje a comunicação, eu acho que Cajazeiras ela precisa melhorar um pouco o aspecto da comunicação no rádio. Nós estamos um pouco carentes de ter assim, inovações, né? De coisas novas no rádio. E muitas das vezes temos profissionais que são bons, mas que infelizmente não sabem, não podem aproveitar, falta de incentivo, os próprios donos de rádio precisam melhorar um pouco essa questão da visão deles perante o rádio, perante os profissionais, porque eu sou sincero a dizer, hoje, rádio em Cajazeiras, quem é profissional vai trabalhar para fazer um feijão com arroz. Mesmo sabendo que aquele cara, ele sabe fazer a salada, sabe fazer muita coisa boa, né? É tão provável que hoje, quem sai de Cajazeiras e hoje chega na capital, João Pessoa, ele é professor, né? Ele sabe muito, porque aqui realmente é a escola do rádio. Nós vivenciamos na prática. Hoje, você fazer rádio em Cajazeiras é diferente. Não, porque nós não somos. Não é porque nós somos os melhores. É porque nós fazemos de tudo um pouco. Na capital, quem é radialista, quem é repórter, ele é repórter. Né? Aqui a gente é apresentador, produtor, repórter. E ainda faz faxina. Né? E tudo. Quer dizer, bem então isso mesmo. Você aprende de tudo um pouco. Né? Eu já fui diretor de rádio, já fui repórter, já fui forrozeiro. Certo? Eu só não lembro se eu fiz o programa de Madame Lourdes, né? Madame Vilani, aliás, né? Mas tudo fiz em rádio, né? E assim outros fazem aqui. Então, a comunicação, ela precisaria de, assim, o rádio ter uma injeção de ânimo, de inovações, né? Para deixar essa mesmice, né? Uma coisa só, porque eu sou inquieto. Eu fico doente, porque eu costumo, e como sempre fazia, eu acho que foi uma época muito boa, quando você está na Rádio Cidade, na Rádio Dom Bosco, a gente tem uma liberdade para você produzir, para você criar, para você, né, fazer as coisas acontecerem, né? Não tem aquela limitação que muitos nossos companheiros têm hoje. Então, falta isso para que a gente possa melhorar ainda mais aquela injeção e o espaço para o cara fazer o que sabe. E outra coisa, Jota, a nossa geração está ficando velha, está envelhecendo, e eu não estou conseguindo ver uma nova geração. Porque, na verdade, os donos de rádio não estão dando oportunidade. Então você vê que, de repente, os que vieram antes da gente já estão o quê? Com seus 60 anos de idade por aí, né? Ou seja, é uma questão biológica. Quanto mais tempo vai passando, a gente vai perdendo fôlego, vai ficando cansado. E aí, quem é que vai nos substituir daqui, 10 anos, 15 anos?
É uma pergunta, né? É uma grande pergunta, porque é outra grande questão hoje, por exemplo, a maioria, uma boa parte dos nossos companheiros hoje já estão aposentados, né? E tem uma boa parte que são aposentados, mas que trabalham. E vamos dizer assim, mal na nossa profissão é o salário. Nem me fala. Né? Então, o que é que para começar em rádio hoje, para ganhar um salário mínimo? É mínimo porque é o mínimo dos mínimos, não pode ser mínimo, né? Mas, infelizmente, hoje, o radialista, no estado da Paraíba, não tem um piso salarial. Né? Infelizmente, não tem um piso salarial. Antigamente tinha, quando eu trabalhei em rádio, era um pouco mais do que um salário mínimo, mas foi ficando defasado ao ponto de, hoje, infelizmente, a valorização do profissional de rádio é tanto que hoje ninguém sobrevive só do rádio. O cara que é hoje profissional no rádio, ele tem que correr para vender comercial e ganhar comissão. Muitos deles têm o seu blog, têm o seu site, né? Tem que ser vendedor. Tem que botar a pastinha debaixo do braço e ficar andando o comércio todo. E muitas das vezes o dono em cima, tem que vender, tal. Quer dizer, e aí tem outros que tem o seu blog, tem o seu site, tem outra viração, tem assessoria, tem isso aqui, tudo. O que tem que fazer? Porque hoje eu acho que nenhum dos maiores artistas consegue sobreviver com salário mínimo. Tem outro agravante, né? As mídias sociais estão ganhando muito espaço, né? Exatamente. Podcast, Spotify, enfim. É outro grande agravante, porque além do salário, né? Como você fala, não é atraente, né? A paixão pelo rádio, eu acho que é a coisa que é uma coisa que incentivava muito, né? As pessoas, você fazer rádio, você correr atrás, perdendo até outras oportunidades de você se formar em um curso tal, mas a paixão falava mais do amor pelo rádio. Mas hoje, o amor não é suficiente. As redes sociais estão aí mostrando isso, então fica mais difícil. O que será do rádio futuramente, né? Se não tiver uma mudança, né? Não tiver uma injeção, se não tiver um norte, né? Diferente. E é o que você falou, nós temos muitos comunicadores com um potencial gigantesco, com vontade de fazer o diferente, mas muitas vezes é travado pelos próprios proprietários de emissoras de rádio. Proprietários, diretores, não, tá bom, faça só isso aqui. Às vezes o cara fica chovendo, de tanto chovendo molhado, o cara diz, vou fazer só o meu arroz com feijão mesmo, garantir um saláriozinho aí para pagar minhas contas e correr atrás de algum outro bocado. Jota, eu tenho muito fixo na minha mente uma frase que Fabiano Gomes disse, de que não existe essa história de jornalismo imparcial. Logo no início, quando ele veio com essa frase, eu criei uma certa resistência, eu disse que não era bem assim, mas com o tempo eu fui aprendendo um pouco sobre política, eu fui observando, e chego hoje à compreensão de que o Fabiano, na verdade, está certo. É quase impossível hoje existir esse jornalismo imparcial. Você concorda com ele? Você acha que o jornalismo ele tem que tomar, o comunicador, o radialista, o jornalista, hoje ele precisa ter uma posição? Olha, a declaração do Fabiano eu também até resisti, né? E tempos atrás eu tentei pensar diferente, mas assim, a forma do profissional conduzir o seu trabalho, o seu programa, ele não pode ter uma tendência, mas o profissional em si, humanamente impossível ele não ter uma tendência ou ter um gosto, né, de ter uma predisposição. Exato. Vamos dizer assim, optar por um grupo, ou optar por um político. Não, mas nós vivemos um país democrático, né? Nós temos vivemos uma democracia em que cada cidadão agora, é aquela velha história, você tem que saber se conter, né? Você é profissional, estou fazendo um programa de rádio, eu não vou chegar aqui e estar, por exemplo, nessa questão de Lula-Bolsonaro. Existem muitos pecados aqui na cidade de Cajazeiras que isso torna as pessoas, torna o comunicador até, sabe, muita gente deixa de acompanhar e tal.
você tem a sua pretensão, o seu gosto político, sim, você pode ter. Agora, você tem que procurar no rádio tentar, né, fazer a coisa de uma forma balanceada. Não né? sucatear. Não, exatamente. E não puxar demais, porque aí você vai estar usando o instrumento, que é a comunicação, né, o espaço que você tem de comunicar com as pessoas, né? E de passar, né, o pouco que você sabe, o que você tem, para fazer política dentro da sua profissão. Então, eu sou daqueles que concordo com essa frase, cada um, e não existe isso, só se for um ET que não tem uma predisposição política, né? Isso é normal, agora que é preciso se buscar ou se conter na hora de fazer o trabalho. Ô Jota, até onde eu lhe conheço, você não é um cara de, como se diz um ditado popular, mijar fora do caco. Você é uma pessoa que tem as suas opiniões e suas convicções. E em dado momento da sua vida, você tornou público suas convicções, suas posições políticas e você as defendeu com unhas e dentes. Essa forma sincera de ser, de defender seus ideais, seus pontos de vista, lhe rendeu muitas críticas e perseguições? Sim, renderam sim. Você buscar ser sério hoje dentro da comunicação, dentro do jornalismo, né, é algo muito complicado, né, de se ter. Você procurar fazer a coisa correta, a coisa certa, né? Muitas das vezes nós somos taxados até por adjetivos, próprios companheiros que a gente vê por aí, né, que jornalista é isso, radialista é isso, é aquilo, se vende e tal e tal e tal. Mas a gente sofre, a gente vê essas dificuldades a acontecer no momento que você quer fazer a coisa, a projeção certa. Repito, sempre quis buscar, né? Às vezes eu fui até um pouco radical nessa questão de seriedade. Se mas eu vi disso? Oi? Se arrepende? Eu posso dizer que sim, porque poderia ter evitado, né, tantas perseguições e poderia se ter completado, né, profissionalmente, de alguma outra forma, né, e evitado alguns... Recebeu as chamadas propostas indecentes do mundo político? Aquelas que traíam suas convicções? Não, porque assim eu não dava espaço para isso, né? Eu acho que pela forma de eu me conduzir, né, na minha profissão, sempre buscando fazer as coisas sérias, eu acho que quem teve pensamento de fazer essas propostas, eu acho que se esquivou um pouco, né? Quando viu o meu trabalho, certamente recuava um pouco e não, se alguém teve essa intenção, não teve coragem de chegar para mim. Imagino. Jota, você, às vezes, o comunicador, às vezes não, sempre, o comunicador acaba se misturando com o mundo político, acaba tomando uma posição política e acaba se apaixonando pela política, isso é inevitável. Você já pensou em algum momento da sua vida concorrer a algum cargo, seja para vereador, por exemplo, aqui na cidade de Cajazeiras? Teve essa ideia? Teve algum convite nesse sentido? Olha, até o presente eu não tive esse pensamento, né? Mas ultimamente já tive convite, sim, né? Eu confesso que agora recente alguns convites foram me feitos, né? Mas assim, inicialmente a minha pretensão não é enveredar, né, para o mundo político. Muito embora que, assim, você às vezes quer fazer as coisas diferentes, né, mas a política, quando você entra nela, eu já vi muito disso acontecer, e quando você não entra no compasso da dança, aí você é convidado a se retirar do salão. E assim, até hoje eu não fui ainda picado, né, por um mosquito para que eu saísse ou aceitasse alguma candidatura, mas... Essa candidatura, eu vou ser enxerido, como se diz no ditado popular, ver o quê? De oposição ou situação do local? Foi. O convite? O convite. Sim. Não foi situação. Não foi situação? Não foi situação, né? Foi do grupo
do grupo que hoje eu estou ligado, né? Que hoje eu sou ligado, eu não minto, eu sou ligado ao atual prefeito Celdemir, quando assumi cargos, né, de secretário executivo, secretário adjunto da Prefeitura de Cajazeiras, né? Fiz meu trabalho e ainda faço parte da assessoria da Prefeitura aqui de Cajazeiras, né? Mas assim, não foi um convite diretamente por parte do prefeito, mas de pessoas ligadas do grupo, né, que já me tentaram. Muito bem, mas a tentação não foi tanta ainda, né? Não, né? Mas não descarta. Eu acho que na vida a gente não pode descartar, né? Dizer, eu já fui radical, a ponto de dizer não. A gente vai aprendendo com o tempo, essa realidade toda. Eu já cometi um bocado de erros absurdos. Ô Jota, você tem alguma mágoa profunda de alguém da imprensa? Não, da imprensa, por incrível que pareça, algumas coisas que aconteceram comigo. Já tentaram puxar seu tapete? Já, sim, já aconteceu, já fui vítima de perseguição, mas assim, passou, o tempo passou dizer assim, perdoei, né, aquele que foi o responsável, né, por esse ato de perseguição e tal. E eu confesso que graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu não tenho mágoa, né, de ninguém. Jota foi um dos pioneiros em relação à criação de sites aqui na cidade de Cajazeiras, eu acho que mais ou menos por volta do ano 2000. Você parece que foi o primeiro ou segundo site, né, que foi criado aqui no município, Jota? Houve a Nilvan Ferreira, quando, eu não sei se ele já era secretário ou antes de ser secretário, ele criou um site, né, que eu não estou me recordando o nome dele, mas passou muito pouco tempo no ar, né? E aí nessa mesma época que foi criado esse site, eu também criei o meu, né? Passou por muitas mutações, foi criado um estilo, depois passou por outro, tive vários parceiros, né? Parceiros como a Joselete Feitosa, depois teve parceiro com o Fabiano Gomes. E hoje o site ele permanece, né, como ativo, né, no dia de hoje. É o CZN, o portal CZN, né? Inicialmente era só www.czn.com.br e por alguma coisa que aconteceu, eu perdi esse domínio e ficou o portal CZN. Mas era um domínio bem mais convidativo, que era só 3 letras só. Mas aí eu poderia ter... O site ele é antigo, ele tem uma linha assim, de credibilidade muito boa, só que eu cometi um pecado, né, nesse tempo, que foi não me dedicar de corpo e alma a algo que era meu, né? E coisa que eu comecei a fazer ultimamente, né, para que a gente possa, né, melhorar a cada dia. Ô Jota, você no rádio, acho que todo mundo já passou por isso. Você lembra de alguma gafe, de algum deslize que você cometeu fazendo algum programa, uma notícia, um alô, trocou os nomes, ou disse uma coisa que não era para dizer? Você consegue lembrar de alguma coisa nesse sentido? Pai, não, no momento eu não lembro, né? Mas não tem como não ter ocorrido isso, né? Mas nesse momento assim eu não estou lembrado o que exatamente, né, chamou a atenção, né, ou fez, nesse momento eu não lembro. Já teve vontade de ir para outra cidade? Trabalhar em outra cidade, por exemplo, capital de uma pessoa? Já até surgiram antigamente, né, algo assim, meia oportunidade, né, de ir, não como foram alguns companheiros, né? Uhum. Mas eu sempre tive, não vou sair daqui, isso eu acho que dificultou um pouco, né? Talvez se eu tivesse dedicado, né, um dia a sair de Cajazeiras, certamente, né, tinha feito também história lá fora. Só que antigamente, quando surgiu uma oportunidade, não foi um convite formal, mas seria uma oportunidade, era uma oportunidade muito arriscada, né, que eu não me atrevia a ir, porque eu achava o seguinte, né, para você chegar na capital de João Pessoa sozinho, como, né, algo do sertão, um sertanejo lá, sem nenhum apoio,
adequado, como já a gente viu tantos companheiros que foram e tiveram todo o aparato, né? A mulher era muito arriscada e preferi permanecer aqui. J. França, como é a sua relação com a família? Você é muito família? Sim, sou. Sim, família. Hoje tenho minha companheira, né? Minha esposa, né? Valdenice. Tenho a minha filhinha de 8 anos de idade, né? E também tenho 2 enteadas, né? A gente mora em 4 pessoas em casa, né? E assim, sou muito família, sou muito de estar em casa, de estar resolvendo as coisas de casa e, enfim. Dizem que você é muito, mas muito apegado à sua menina, que tem um chamego especial. Certeza. Qual o nome dela, Jota? É Yara. Yara? Yara Lohane. Como foi a entrada de Yara na sua vida? Olha, Yara, a gente... É uma história muito bonita, né? Quando eu comecei a conviver com o Valdenice, porque Yara não é a minha filha de sangue, né? Uhum. E minha esposa, ela é agente de saúde, né? E a gente morava ali na Patrício de Barros, quando essa pequena criança, 3 meses de idade, né? A sua avó morava em frente e a gente começou a ter um apego com essa menina, né? E umas situações difíceis, né? Da família, com ela e tal, e começou a conviver com ela e esse apego, ela transformou em nossa filha. Vocês adotaram literalmente? A adoção dela é interessante, que a Yara é uma bênção de Deus, que ela é uma criança que tem 2 pais, tem 2 mães, tem 4 avós, né? E ela tem conhecimento disso, né? A sua mãe biológica, hoje ela tem mais, né, 2 filhas, né? Que não são irmãs de Yara, mas não é do mesmo pai. Uhum. São pais diferentes. O seu pai, Ivanildo, que ele é muito apegado a Yara, ele tem mais outra filha que não é da mãe de Yara. É uma coisa bem complexa, né? Mas é uma coisa assim que todos vivem e convivem. Eles não tiveram assim ciúme, não? Não tem, porque lá as portas são abertas, né? Para ela convive com as 2 famílias sem problema, que sabe? Vocês convivem com 2 pais sem mais dizer que assim o apego que ela tem por nós é um apego que ela não deixa jamais, né? Se ela vai com o pai, ela tem até o limite, quero voltar para casa, papai e mamãe. A experiência de ser pai e a experiência de ser pai da Yara amansou mais o coração de J. França? Claro, hoje você ser pai é algo que realmente transforma o ser humano, você amadurece, né? Enfim, são muitas qualidades que eu acho que a condição de pai traz para você. Quando você não está trabalhando aí nos seus corres, o que é que você gosta de estar fazendo com a Yara? Em casa eu sempre estou... a gente brinca, inclusive... ela é muito comunicativa, sabe? Ela é muito comunicativa. Está com 8 anos, certo? Não vou querer que ela entre na seara do raio, mas ela tem, eu já vi que ela tem assim uma certa afinidade, né, com a comunicação, né? Inclusive, dias atrás eu estava vendo uns vídeos dela, né, no telefone antigo que tinha, eu estava salvando essas imagens e ela fazendo um papel no telefone, gravando aqueles vídeos, né, como se fosse um personagem da internet, e falava como se fosse da mesma forma, sabe? Ela criança, deixou mais um pouco, foi crescendo mais, mas assim, é incrível. E a gente sempre faz, eu comecei, inclusive eu pretendo agora aprimorar, para a gente gravar uns vídeos juntos, né? Legal. Demonstrar, inclusive já tenho aí no YouTube vídeo com ela fazendo
brincando de fazer receitas, né, na cozinha. Que legal, que bom. J. França é comunicador, já foi diretor de emissora, já foi secretário, mas tem um detalhe que talvez muitas pessoas ainda não saibam, não conheçam ainda, que é o lado cantor e poeta de J. França. Como é que surgiu essa história de cantar, fazer música e poesia? Tu sabe que eu vou pedir para tu cantar, né? Tá logo se preparando aí. Não, a verdade, a questão de cantar é uma coisa que, apesar de eu lidar bem com o microfone, mas eu tive receio há muito tempo, sabe? Eu vim agora cantar alguma coisa agora, por quê? sabe? Timidez? Eu não sei, é timidez. Eu achava que, não, será que eu vou cantar bem e tal, aquela coisa toda. Nunca me dediquei para, né? Fazia minhas criações e chamava, né? Por exemplo, participei do festival de música, Festival da Canção, e sempre tinha um intérprete para mim que eu chamava, era Bia Cantor, né? Uhum. Mas assim, eu sempre tenho algumas coisas que eu me arrependo, que eu perdi muito tempo com isso, porque, por exemplo, tem um violão que eu comprei, tá lá em casa guardado. Nunca peguei para desenrolar, porque justamente eu queria aquilo ali para desenvolver mais, né, as minhas habilidades de compositor e tal, porque isso iria facilitar. Eu pegar um violão, eu pegar a música, pegar a letra, transformar na música e cantar. Uhum. E que você pegar e passar para um cara, para ele pegar a instrução, você pega um cantor, aí que é uma coisa muito complexa. E você botar aquilo ali para frente. E aí eu comecei, na verdade, a escrever poesia, foi logo na minha adolescência, eu acho 1990 e pouco, né? Fiz as minhas primeiras poesias. Poesias falando de amor? Também, tudo, né? De tudo um pouco. Você lembra de alguma que mexa mais com você, a que você mais se identifica? Você lembra de qual aí? Eu acho que uma que eu acho que eu escrevi quando eu estudava no comercial, dizia mais ou menos assim: sentado sobre uma calçada, com o pensamento fixado na esperança, recordando o passado, só lembrança, sentimento que ao certo me incomoda, sentimento que ao certo, aí foge, sentimento que ao certo me incomoda, e aí eu não sei. Já publicou elas em livro já? Não, nunca publiquei um livro. Mas pensa? Eu não sei se um livro, né? Mas eu estou planejando em fazer um documentário, né? Um documentário que a minha ideia, na verdade, eu sempre, na vida, a gente tem que ser polivalente em tudo, né? E eu sempre me enveredei para o lado cultural, né? Não só na poesia, não só na música, na composição. Tem algumas músicas que eu fiz, né, de vários ritmos, tem música inclusive que já foi premiada em festivais. Eu pretendo fazer esse documentário que contará um pouco da minha vida, da minha história, relacionado inclusive a esse problema de saúde, com um pouco de cultura de arte, né? Uhum. Então eu planejo fazer dentro desse documentário, né, assim, um estilo assim, contar a vida e dentro implementar a poesia, implementar a música, e também um espetáculo teatral. Ô Jota, você foi pego há alguns anos por uma notícia extremamente desagradável que mexeu muito com sua vida, que foi o diagnóstico de câncer. Como foi isso na sua vida? Está com quantos anos que você, na verdade, recebeu esse diagnóstico? Estou com 1 ano e 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano e 8 meses. E aí, meu irmão? Eu comecei. Foi um baque muito grande, foi no ano de 2021, né? Tudo parecia normal e aí começou a surgir alguns problemas de saúde. E interessante que veio assim os problemas tudo junto, né? Uma gastrite misturada com problema de vesícula e que misturou tudo e juntando tudo no final descobriu um câncer, né? Aí foi um momento muito delicado, difícil de lidar, porque é um baque muito grande que sim. Né, que você sofre, né, quando você sabe da doença. Mas, graças a Deus, né, após
o baque de saber da doença, eu confesso que foi mais difícil quando eu estava sem saber da doença, né? Quando eu estava sem ter a noção do que eu tinha, né? E isso eu acho que foi uma luz de Deus, porque muitas das vezes a pessoa, quando tem um diagnóstico assim, é muito difícil, que ele vai ter que lidar com dois problemas, com a doença grave, né? E com a depressão, ou com o que ela vai ocasionar. Você teve medo de cair numa depressão? Você lutou contra isso? Olha, na verdade, quando eu soube do diagnóstico, né, da doença, eu acho assim, eu tenho Deus não como aquele que Deus cura. Sim, Ele cura, mas também, além de curar, ou antes de curar, Ele te mostra caminhos para você enfrentar o que você está passando, né? E aí eu acho que é uma bênção muito grande. Deus, Ele plantou em mim vamos ver assim, uma força muito grande, né, para que eu pudesse não cair nessa depressão, né, e não me recuar, né, da minha vida. E aí essa luta foi constante, é tanto que quando eu fui para o médico, né, eu acho assim, com um conhecimento um pouco do que era a doença que eu tinha, por incrível que pareça, porque hoje eu sou portador do linfoma de Hodgkin, e alguns famosos já tiveram essa doença, né? Um dos últimos famosos que contraiu essa doença foi um comentarista, que eu não lembro aqui o nome dele, esportivo da Globo, né? Ele teve, justamente quando pouco tempo que eu estava descobrindo que ele teve. E aquele lá me chamou muita atenção, assim, me chocou. Eu fiquei realmente para baixo quando eu vi a história daquele cara. E eu comecei a pesquisar mais, né, sobre a doença, o que era. E eu comecei a associar alguns sintomas que eu tinha, tanto que quando eu fui para o médico, né, e que ele foi me dar o diagnóstico, e que ele disse: eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim, né? Qual que você prefere? Eu digo: não, qualquer um que o senhor der, né, importante que o senhor fale as duas. E ele falou, né, a ruim é que você está com linfoma. E quando ele falou linfoma, de imediato eu questionei: linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, doutor? Caio Ribeiro. E aí ele até assim se espantou, né? Porque o linfoma de Hodgkin, não, Hodgkin é uma doença que não é tão conhecida, uma coisa muito, né, que poucas pessoas têm o conhecimento, né? Mas eu já tinha assim um pouco de conhecimento e fui a fundo, fui estudar, né, ver a doença. Existe processo de cura muito bom, né, dessa doença, muito embora existam alguns casos que são complicados, né, como foi o meu, como está sendo o meu, Você ainda está na fase de tratamento? Estou na fase de tratamento. O que seria 6 meses? Na verdade, eu tive Deus foi muito bom comigo, porque quando Ele mostrou, me deu força para que eu pudesse continuar, todos os médicos que eu chegava, todos eles: não, você está tranquilo, a doença aqui, 6 meses de tratamento, tudo. Isso também ia ajudando a você ficar pessimista. Mas o que seria 6 meses, eu já estou com 1 ano e 8 meses, né? E já houve casos de pessoas que tiveram esse linfoma que passou muito mais tempo, né? O tratamento que eu deveria ser submetido e curado não foi suficiente, né? Mudei para o segundo protocolo, o segundo não foi suficiente, fui para o terceiro, já fui para o quarto e já estou no 5º protocolo. Inclusive, foi necessário entrar no processo judicial para adquirir uma medicação muito cara, né? Cada aplicação é em torno de R$32 mil, né, que eu faço, e vou me submeter ao transplante de medula. Já tem previsão? Eu estou agora na fase, vou agora tomar a minha última quimioterapia desse ciclo. Possivelmente, se eu vou fazer um exame, que eu já passei por 4 PET scan, vou para o 5º PET scan, esse exame vai mostrar se eu estou apto a ir para o transplante, ou vai ter que tomar mais umas 2 aplicações. Mas, assim, quando isso for feito, aí
possivelmente, nesses 60 dias já eu posso iniciar o processo de transplante. E de chegar brevemente com a cura. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer agora, Jota, qual o aprendizado que você vem tendo com essa doença? Mas antes disso, a gente tem uma participação agora via link, a gente não poderia deixar de colocar um grande amigo seu, né, que também fez questão de participar hoje do nosso programa. Vamos à capital João Pessoa, com o radialista Fabiano Gomes. Você conhece o cidadão? Boa tarde, Fabiano. Seja bem-vindo ao Interview Personalidades. Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos do Diário News. Boa tarde a José Francialdo, popularmente conhecido como J. França. J se tornou nos últimos anos um exemplo de superação. Se tornou um exemplo de que as pessoas amem cada vez mais viver. E Jota ama a vida. E o exemplo de tudo isso é a forma com que ele trata esse deserto que ele vem passando, mas que, graças a Deus, está passando de fato. E eu convivi muitos anos com o Jota, mas não sabia que ele era tão forte o bastante para passar pelo que está passando e passar de forma firme, forte, confiante e se mostrando um cidadão extremamente temente a Deus e com a fé inabalável. Eu tenho um trauma com isso, que convivi há alguns anos com outro companheiro meu, o Wellington Farias, que descobriu um câncer na próstata, e o Wellington, tal qual J. França, com a vontade de viver, ele está passando pelo deserto dele. Eu não tenho certeza que Jota, pela fé que ele tem, e Jota se transformou em um símbolo de pessoas que têm essa doença. Como assim um símbolo? Pela forma que ele trata, pela altivez que ele trata, pela clareza que ele trata, pela forma com que ele trata. Não é fácil você percorrer várias vezes 500 quilômetros de distância para fazer um tratamento que é um tratamento forte, demorado, doloroso. E aí cabe um registro, meu querido Caliel, de que algumas pessoas nascem para compor a música e outros nascem para cantar. Um dos maiores compositores do Brasil, Acioli Neto, é responsável por 99% das músicas que estouraram no Brasil inteiro de Flávio José. Pouca gente sabe que Flávio José nunca escreveu uma letra. É de Acioli Neto, é de Flávio Leandro, entre outros. Malicuia, por exemplo, é de Flávio Leandro, lá de Bodocó, vizinho ao Exu. E hoje muito se fala em Cajazeiras da chegada do Hospital Napoleão Laureano. Mas o primeiro a plantar essa semente para Cajazeiras, a primeira vez que os cajazeirenses ouviu falar, e pelo menos eu, foi através de Jota. Jota foi o pioneiro. Talvez Jota compôs essa canção tão linda que está sendo cantada hoje por Ana Goldifarb, pelo prefeito Zé Aldemir, por Marcílio Cartacho. Esse hospital que vai ser instalado em Cajazeiras, que vai salvar milhares de vidas da região, ele tem as digitais de J. França lá atrás. Seja com suas composições
que trazem conforto para quem tem fé, seja com sua luta diária bem antes para que essa doença fosse curada, e pelo trato dele, repito, Jota não esconde a doença, discute a doença, e poucas pessoas fazem isso. Então, Jota é um exemplo hoje de pessoas que se encorajam através dele para passar por um deserto como ele vem passando. E eu fico muito emocionado porque eu já sabia que Jota era muito forte, mas eu não sabia que ele era mais forte do que eu esperava. Mas, Conrado, vamos falar um pouco de coisa boa sobre José Francialdo, sobre Jota França, que está aí. E eu tenho uma história super engraçada com Jota. O Flamengo foi jogar em Fortaleza contra o Fortaleza. E eu, Jota França e o Dr. Heuri se organizamos para assistir esse jogo do Flamengo em Fortaleza. A primeira presepada é que eu não tinha o dinheiro para comprar o sapato para ir para o Castelão, o antigo Castelão. E Jota França foi no Mercado Central, comprou um sapato fiado para mim. Nós arrumamos, na época todo mundo liso, né? Nós arrumamos a gasolina e partimos para Fortaleza, com o Heuri, um no Mille, batendo mais do que um coração de ladrão, pegando aquela chapada do Apodi, que é uma reta de quase 200 quilômetros. E aí o seguinte, nós não íamos se hospedar em Fortaleza. Nós se hospedamos em Beberibe, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Fortaleza, porque lá morava, ou, aliás, mora um cajazeirense, que eu não vou aqui revelar o nome, que nos recebeu em sua casa, eu, Jota França e Heuri. A primeira presepada foi eu, Jota e Heuri, fomos a um bordel em Beberibe. Não para fazer nada demais, para tirar onda, para curtir, em Beberibe. 750 quilômetros de Cajazeiras. De repente, uma das moças da vida olhou para Jota e disse: estou lhe conhecendo. Aí Jota disse: é impossível. Estou lhe conhecendo. É impossível, você não está me conhecendo. Você mora no bairro da Esperança, em Cajazeiras. Ou seja, uma das filiadas lá do bordel conheceu o Jota, era de Cajazeiras e estava em Beberibe. Mas a cena mais engraçada não é essa. Primeiro, nós gostamos tanto do ambiente em Beberibe, que é a Praia das Fontes, onde foi gravada a Tieta do Agreste, onde Fagner tem uma casa grandiosa lá, que decidimos ficar lá e não ir mais para o jogo do Flamengo. Fomos assistir um jogo, uma secretária lá de Beberibe quase se apaixonava por Jota França, eu não sei, acho que era secretária de esporte, coisa desse tipo, o Jota era solteiro, todos nós éramos solteiros, e curtimos o final de semana. Jota comprou o sapato fiado. Quando eu cheguei em Cajazeiras, dessa viagem com Jota França e Heuri, o dono da casa que nos hospedou roubou o sapato que Jota França tinha comprado para mim, fiado em 10 prestações. Mas, rapaz, que presepada é essa, viu? Ele sabe o que eu estou dizendo, foi desse jeito. Quando eu cheguei que desfiz as malas, liguei para Jota, o sapato, está na tua mala? Ele disse, não. Quando nós ligamos para o Cajazeiras, ele disse, rapaz, você deu bobeira, eu fiquei com o sapato aqui. Não usei o sapato uma vez. Rapaz. O cidadão guardou o sapato para ele, levou para ele. Outra cena engraçada era o seguinte, eu não me
não me dava muito bem com as finanças. Eu era meio gastador, meio desmantelado, financeiramente falando. E eu recebia o salário da Rádio Cidade, que não era lá aquelas coisas, quando fazíamos o canal aberto, e com 10 dias eu gastava esse dinheiro. Só que Jota, sempre muito comedido, organizado, sempre tinha o dinheirinho ali. E eu passava a gastar o dinheiro de Jota, que ele anotava numa cadernetazinha cada centavo, cada real que nós gastávamos para fazermos no final do mês o encontro de conta. Terminava liso de novo, porque quando eu recebia, estava devendo a Jota, eu dava o dinheiro, depois tomava o dinheiro dele emprestado do mesmo jeito. E nós tínhamos não era um vício, era um hábito. Tinha um bar ali na Coronel Peba, acho que é Coronel Peba, a Rua da Cadeira, é isso? É isso mesmo. Chamado Parada Obrigatória, que tinha uma pururuca de carne de porco perfeita. E nós batíamos lá o ponto todos os sábados para comer o porco à pururuca com cajuína. Eu liso, Jota França ia lá, anotava na caderneta dele, para depois ir prestando contas. E eu tenho várias histórias com Jotas, boas histórias, pouca gente sabe, mas quem me convenceu a fazer rádio jornalismo foi Peterson Santos e Jota França. Eles se uniram uma vez, foram ali no largo, no passe da prefeitura, onde todo mundo fica, e me incentivaram a fazer um programa chamado Canal Aberto. Esse programa foi apresentado por mim e por Jota, ou seja, Jota foi a minha primeira dupla de rádio na Paraíba. Nosso operador foi Peterson Santos, durante 2 anos, e nós transformamos o Rádio Cajazeirense de tal forma que, em um horário diferenciado dos outros, era de 9 às 11, não era, Jota? Não era 9 às 11? Era de 9 às 11. 9 às 11. E com muito pouco tempo, o programa tomou uma proporção de audiência que batia os mais fortes programas de rádio jornalismo de Cajazeiras. E era eu e Jota França. E nós, todos os dias estávamos juntos, e quem me levava para a Rádio Cidade, nós até apelidamos ela, Jota França tinha uma moto verde, que nós colocamos o nome dela de Esperança. Você vê a coincidência, né? Da esperança de Jota, de passar por tudo isso e dar certo. E lá atrás, em 2002, nós nomeamos a Honda 125 cilindradas de Esperança. E todo dia eu passava o dia com o Jota França. A moto chega andava assim, né? Porque eu era bem mais gordo e a moto já andava um pouco empinada comigo atrás. E isso aconteceu durante anos. Então, Jota, ele tem uma história de vida comigo. Uhum. Claro que às vezes os compromissos, a distância, o que a vida nos opõe, nos separa um pouco, porque é normal. É verdade. Isso infelizmente acontece. Graças a Deus nós se reaproximamos recentemente, eu e Jota França, mas eu devo muito a esse cara que está aí. Eu devo muito a esse cidadão, eu devo a ele muita coisa, muitos aprendizados. Eu aprendi com Jota a pagar a conta. Jota é um cidadão que, se ele comprar fiado, pode mandar entregar, que o perigo dele não pagar no dia que ele prometeu é 0. Jota França é um cidadão de um caráter ilibado. Você não vai ver Jota França mafiando o companheiro,
puxando o tapete de ninguém. Pelo contrário, eu acho que ele foi mafiado, puxaram várias vezes o tapete dele, mas ele não revida com a mesma coisa. Então, o Jota tem um caráter, repito, ilibado. Jota tem uma inteligência, que é uma inteligência incomum, mas Jota, ele é muito modesto. Além de ser modesto, ele é, deixe-me ver, uma pessoa, essa aqui que é encabulada, que é retraída. Jota, ele tem um potencial enorme. Outro registro, Jota França também é um visionário. O primeiro site de Cajazeiras a Campina Grande, existiam 2 sites na Paraíba. WS.com em Campina Grande, em João Pessoa, do companheiro Walter Santos, e Paraíba Online de Arimatea Souza. E Jota foi o pioneiro no sertão de Campina Cajazeiras a lançar um portal de notícias que na época era só www.czn.com.br, o que hoje é o portal CZN. Então é um cara que tem visão, é um cara que tem inteligência, é um cara que é correto, é um cara que é leal. Verdade. É um cara que você pode ver Jota França falando mal de parceiros para contar presepadas, para contar histórias engraçadas de companheiro, muganga de companheiro, a muganga da nossa imprensa, mas nunca para falar mal de alguém, para prejudicar. Jota não faz isso. Verdade. E talvez o Jota, que vem de uma família de comunicadores, o irmão dele foi um grande comunicador em várias rádios no Nordeste, passou pelo Boca Quente em Cajazeiras, esqueci, Jota, o nome. Cláudio José. Cláudio José, também uma figuraça. Enfim, então, Jota merece toda essas homenagens. Jota, eu não tenho certeza que já deu a volta por cima. Quando Deus coloca a mão em cima, Caliel, não tem quem impeça, não há empecilhos. Eu passei por um grande deserto, gigante deserto, muito longe desse de Jota, que é muito mais forte, e saí mais forte desse deserto, com mais experiência, com mais inteligência, com mais cautela, com mais prudência, e às vezes Deus nos chacoalha para que essas mudanças elas aconteçam. Fabiano, Jota França foi escolhido por Deus para ser exemplo para milhares de paraibanos, de dizer, é possível passar por isso, que Jota França passou. Então, Jota é um marco, eu acho que nesse problema, Cajazeiras deve muito a ele, pela chegada desse hospital que vai salvar vidas. Enfim, eu poderia passar aqui até 10 da noite contando histórias com Jota França e todas histórias bacanas de vida. E para terminar, Conrado, deixe-me parabenizar, e eu fiz isso no portal Fonte 83, porque às vezes o santo de casa, ele não obra milagre. Foi preciso que eu daqui de João Pessoa, no meu portal de João Pessoa, no Fonte 83, fizesse um registro que o mago Paulo Coelho, o maior vendedor de livros do século XX, com Alquimista, 180 milhões de cópias vendidas, fez uma referência pessoal nas suas redes sociais a uma entrevista que você fez na TV Diário. Aqui eu aproveito e parabenizo Peterson Santos. Mas, Jota, receba o meu abraço, receba o meu carinho, saiba que aqui em João Pessoa você tem um amigo, pode contar comigo dentro dos meus limites, e com fé em Deus, nós vamos muito em breve, comemorar 100% sua cura
na cidade de Cajazeiras. Forte Maravilha. abraço a todos. Obrigado, viu, Caliel Conrado? Obrigado Eu que agradeço. pela oportunidade de falar com o Jota. Jota Valeu. não, para mim é Badinha. Badinha, né? É. Obrigado, Fabiano. Forte abraço. Jota. Um abraço. Valeu. Vou continuar assistindo. Beleza, um abraço ao nosso querido comunicador Fabiano Gomes, lá na capital João Pessoa. Obrigado também pela matéria, obrigado pelo reconhecimento. Eu sempre digo, né? O Fabiano tem um toque de Midas. Jota, a gente já está com o tempo estourado, resuma aí. Quero agradecer ao Fabiano, né, pela... Mas fica com Badinha, é? Badim. Por que esse apelido? É um apelido que eu tinha de pequeno, né? Significa o que, Badinha? Tem algum significado? Não, Badim foi de forma carinhosa que começaram a me chamar de pequeno e era apelido de casa, né? E que pegou, né? E Fabiano sempre me chamava assim, porque tinha uma aproximação também com o convívio lá em casa, né? Quero agradecer a Fabiano, né, pela participação, pelo reconhecimento, porque a gente passou por muitos, né? Ele foi um dos alunos aqui, né? Ele teve a coragem que eu não tive, né? De tocar para frente e subir, né? Ser bem audacioso, né? Na profissão, enfim. E eu costumo dizer que lá na capital existem vários companheiros nossos da capital. E eu sempre comento, né? Lá na capital eu tenho um contato nessas 100 e tantas viagens que eu já fiz, quase 120 viagens a João Pessoa, desse 1 ano e quase 8 meses. Os contatos que eu tenho, assim, afinidades mais na capital, que estão Salles Fernandes, Abrante Júnior e Fabiano Gomes. E eles são pronto. E comentando até um dia com o Abrante, você dizia... de Cajazeiras, sou o único assim, que ainda dá a mão a alguém de Cajazeiras, um companheiro, chama-se Fabiano Gomes aqui, né? E ele realmente tem essa credencial, sabe? De olhar para infelizmente tem companheiros lá que até foram companheiros meu também, em que vive lá em um outro mundo, né? E aí não sabe nem da nossa existência, né? Verdade. Mas Fabiano, felizmente, tem essa capacidade, né, de reconhecer e de dar a mão quando se precisa. Então, abraço, Fabiano Gomes. Maravilha, a gente tem muitas histórias para conversar, vai ficar para um segundo momento. Mas eu vou fazer rapidinho, produção, segura aí mais uns minutinhos, vou fazer aqui um bate-bola, um jogo rápido com o Jota França. Eu digo uma palavra, você diz a primeira... Eu digo uma frase, uma palavra, você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá, Jota? Cajazeiras. Terra maravilhosa, terra que aprendi a amar, né? Terra que escolhi para viver. Tenho medo de... Tenho medo de ser injusto. A política para você é? A política é a arte, né? A arte de vivência, né? Do ser humano, de aprendizado, de conviver. Se você pudesse não estar em Cajazeiras, estaria onde? Talvez em Fortaleza. Por quê? Sempre tive assim uma afinidade por Fortaleza, apesar de andar bem pouco lá, sabe? Mas assim, sempre o nome, a capital Fortaleza sempre me chamou muita atenção. O que você não suporta? Traição. O que você jamais faria? Praticar injustiça ou trair alguém. Se você não fosse comunicador, seria o quê? Se eu não fosse comunicador, seria qualquer coisa. Se você pudesse estar frente a frente com Deus e Deus lhe concedesse um pedido, qual pedido você faria? O único pedido que eu faria a Deus, eu acho que não faria nenhum. Por quê? Só agradecia. Muito bem. Conversamos no interview Personalidade de hoje com o comunicador Jota França. Jota, foi um prazer conversar com você, viu? Desejo boa sorte. Espero que a gente possa voltar, que você volte aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. Tem muitas histórias que vocês ainda vão ficar sabendo no segundo bate-papo com o comunicador Jota França. Obrigado, querido. Tudo de bom. Um abraço, Conrado. Obrigado pela oportunidade. Realmente temos muitas histórias para contar, né? E certamente em outros momentos a gente vai se encontrar por aí
Eu quero breve lapidar essa questão desse meu documentário, né? Estou correndo atrás e breve... E vier lançar aqui quando sair. Exatamente, nós vamos fazer esse lançamento aqui e temos muitos caminhos a percorrer. Então, um abraço à Rádio TV, tudo que é o site, que é o Grupo Diário do Sertão, no qual passei por aqui pela TV Diário, e tenho a honra de estar aqui hoje como entrevistado e parabenizá-lo pela condução desse programa, né, pelo sucesso, né? Como o Fabiano disse, né, nós estamos aqui, eu digo que nós estamos no rabo da gata e muitas das coisas que a gente faz aqui, muitos não somos reconhecidos, né? Os profissionais que temos aqui são uma grandiosidade sem tamanho e você é um dos grandes profissionais que está se perdendo em Cajazeiras. Valeu!